evidente que isto não tem uma solução dentro deste quadro. Se nós tivéssemos uma dívida, vamos supor, 30%, 40%, 50% do PIB, podíamos dizer, temos aqui um problema financeiro, mas isto resolve. Quando se tem uma dívida das maiores do mundo, não é, em termos relativos ao PIB, isto deixa de ser um problema financeiro e passa a ser um problema político. E se é um problema político, naturalmente não tem uma solução financeira, tem que ter uma solução política. Não é? E a continuidade que está previsto para esta brincadeira toda, eu não vou ler isto tudo, mas vocês sabem perfeitamente o que isto é. O que é que nós temos? Por exemplo, temos aqui uma lógica de genocídio dirigida a cerca de 4 milhões de pessoas, que o sistema não quer. São pessoas que não produzem, são pessoas que pouco consomem, do ponto de vista do sistema, são lixo a bater. É essa a lógica deles. Essa é a lógica deles, e temos que dizer estas coisas muito cruamente, porque isto é a mais elementar das verdades. Eu ando a falar no genocídio que estava a preparar em Portugal há 7 anos que eu ando a falar nisso. E, portanto, agora, infelizmente, acho que tenho razão, e agora parece que a coisa é perfeitamente clara para toda a gente. Ora bem, temos um Estado que funciona como, de facto, um departamento do poder financeiro. O poder financeiro é que domina aquela agência toda. E tanto que domina, que não precisa de gente qualificada. Precisa ali dos mandaretes, não é? Uns tipos desqualificados, não só em termos técnicos, mas em termos de ética, porque eles são os meros executantes, não são outra coisa. Portanto, o Estado é isso. E depois temos um poder político, já o disse, e depois temos um sistema partidário estagnado, fechado, dominado pela corrupção. Pronto, a corrupção são uns, outros não tanto, ou nem tanto, mas na prática podemos dizer que uns roubam e os outros viram a cara para não ver. E portanto, como verificámos ontem, no resultado das eleições, de facto há uma desafeição enorme dos portugueses relativamente ao sistema político. A gente não encontra ali qualquer laivo de saída, qualquer esperança no meio daquilo. Por exemplo, isto é os resultados de todas as eleições que se fizeram em Portugal desde a queda do fascismo até à última, claro. O que é que variou aqui assim? Eu digo-vos, olha, isto aqui é aquilo que eu chamo o Partido de Estado, PS, PSD. Isto aqui é a esquerda, isto aqui é o CDS, isto aqui, que é a única coisa que modifica, é a abstenção, os nulos e os brancos. É a única coisa que muda. Portanto, em 40 anos, perto disto, não alterou nada, porque isto está bloqueado. Quais são as alternativas que podemos apontar para uma situação destas? Portanto, aqui, em primeiro lugar, num quadro geopolítico. Eu defendo que eu não sou absolutamente nada nacionalista. Eu acho que as nacionalidades, as patriazinhas, isto não resolvem coisa nenhuma. Foi uma coisa que começou no século XVII, mais ou menos, e que chegou ao seu fim hoje. Portanto, o mundo é um só, é globalizado, a produção mundial, toda ela está interligada, segmentada de maneira que toda ela funciona como um todo. E, portanto, não vale a pena estarmos a pensar em fronteirazinhas e não sei o quê, que isto não funciona. E, por isso, eu tenho manifestado bastante contra a ideia da saída do euro e da saída da União Europeia, porque eu não creio que seja com fronteiras, que seja com patriotismos retrógrados que isso vai lá. Eu podia, depois, no meio da conversa, posso dizer alguns aspectos absolutamente negativos que iriam conduzir de novo a uma situação pré-fascista, se não fascista mesmo se isso assim acontecesse. Bem, eu defendo que a Europa, os povos da Europa, devem estar vocacionados a trabalhar, a orientar para a satisfação das suas necessidades e não ao mercado. O mercado é uma abstração. O mercado não existe. Uma treta. Portanto, se assim se é a questão das necessidades que deve contar, então nós temos que gerar solidariedade entre nós, os milhões de outras pessoas, não é? E não na competição, porque isto é idiota, eu estar a procurar competir, trabalhar cada vez mais para ser mais competitivo. Agora isto não conduz a nada, para não falar das questões ambientais, não vale a pena eu estar a procurar para ultrapassar as capacidades de consumo de muitas das coisas, não é? É porque, sei lá, há pessoas que têm já 3 ou 4 televisores em casa, mas se calhar não podem ter 10, não vale a pena. Portanto, outra questão aqui assim é, Portugal, como há tem estado a dizer, é um país pequeno, periférico, subalterno,
Mas essa oportunidade não é de hoje. Eu acho que Portugal perdeu a sua independência, a sua soberania em 1580. A partir daí houve uma sucessão de dependências. Nunca houve independência a partir daí. E, portanto, o que acontece é que, para termos dimensão, no mínimo temos que raciocinar no âmbito de um espaço ibérico. Fora disso, não há saída absolutamente nenhuma. Ainda por cima, o pessoal daquele lado, os povos da Espanha, são pessoas muito próximas de nós, em termos culturais, em termos linguísticos, etc. E, portanto, é necessário também que as decisões coletivas sejam decididas por nós, não podem ser decididas em Bruxelas. Não é? Uma decisão de uma estrada, sei lá, em Bragança, não pode ser decidida em Lisboa, tem que ser decidida lá. Portanto, há um princípio de subsidiariedade que devemos entender, mas que não tem nada a ver com o princípio de subsidiariedade que vigora na União Europeia, que é exatamente ao contrário. Ora, soluções de ruptura são as únicas que podemos admitir e é para essas que temos de trabalhar. Primeira parte, suspensão do pagamento da dívida, não é? E repúdio de parte ilegítima dela, que é uma parte relativamente substancial, como há bocado de alguns lamirés. Tem que terminar a política de empobrecimento. Então, nós estamos aqui a viver, a nossa vida tem que se cingir durante décadas, como já vos foi anunciado, para trabalhar, para alimentar o capital financeiro. Isso é vida, isso não é vida, é uma escravatura. Redistribuição do rendimento, obviamente. Reinstauração dos direitos fundamentais nestas áreas todas, trabalho, saúde, etc. E um processo de revisão constitucional que fortaleça a democracia. Eu vou botar agora, pode dar-nos alguns elementos para isto. Ora, temos que ter eleição de pessoas e não de listas. A gente tem que saber em quem é que vai responsabilizar, quem é que vai ser o nosso representante. Não é uma lista de não sei quantas pessoas. A gente depois não pode responsabilizar ninguém. É evidente que o indivíduo que seja nosso representante e que faça a asneira, a gente deve ter a possibilidade de fazer só o mandato. Não é estar lá e depois estar político naquilo que nós queremos. Os referentes, aqui umas quantas coisas. Pronto, eu vou só referir aqui, por exemplo, a administração pública e o operador judicial tem que ser independentes. O governo não pode demitir um indivíduo da função pública, porque a função pública tem que estar ao serviço das pessoas e não ao serviço de um aparelho partidário que esteja no poder. Não pode funcionar assim. Modus faciendi que nos cabe cumprir em tudo isto. Ora, indignados, certeza estamos todos. Poucos de nós terão felizes da vida com toda esta situação. Nós estamos indignados. Agora temos que passar a fases distintos. Uma fase de protesto, não é? Portanto, de nos organizarmos no sentido de manifestar o descontentamento e por aí fora e ganhar autoconfiança. Depois, a tal mobilização, a organização. Quando a organização estiver já devidamente entrosada através das tais redes rizomáticas, portanto, redes sem chefias, não há comitês centrais, não há chefias, tem que haver uma coisa horizontal, não é? Então passa-se à fase da desobediência, que é perturbar o funcionamento desta história toda para que este tipo desapareça da situação. E depois de tudo isso, claro, as fases mais avançadas, greves, mais depois o que vocês entenderem, para correr com os gangsters. Estes tipos que estão aqui assim são gangsters e não são outra coisa. Pronto, eu ficava então por aqui e passava a bola ao António.